Oi, eu sou Ana Frevi, eu sou artista plástica e arte educadora e esse é o meu canal. Se você está procurando por dicas, informações sobre pintura e desenho, fica à vontade para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todo mundo que você sabe que tem o mesmo interesse. Os links da minha rede social ficam aqui na descrição do vídeo. Bom, a dica que eu vou trazer hoje, na verdade, não é nenhuma dica, é mais um conselho para quem está começando a desenhar. Que seria o quê? Eu diria que para quem vai começar, é importante que você faça tudo como se fosse um exercício terapêutico. Que em vez de você ter que se preocupar com medidas, com cor, com tanta coisa ao mesmo tempo, que você procure primeiro se habituar ao desenho, se habituar aos materiais, treinar a sua coordenação motora para que todo esse ambiente seja um pouco mais confortável para você. E aí sim você vai aprendendo outras técnicas, do fácil para o difícil. Isso evita que você sofra algumas frustrações no meio do caminho. Então, o que eu aconselharia é, faça tudo de maneira quase terapêutica. Encare como uma terapia no começo. Vá se habituando, se informando sobre os materiais, se acostumando, treinando a sua coordenação motora, e aí sim você vai partir para as lições mais elaboradas. E conforme isso for acontecendo, você já vai ter também mais prática e mais habilidade, vai sentir menos dificuldade nesse caminho. Então, sempre por onde eu começo indicando para os meus alunos é começar por paisagens e árvores. Existe um truque, uma técnica que a gente usa para conseguir determinadas texturas e facilitar esse processo. O ideal é que você não tenha que se preocupar com todas as informações do desenho de uma única vez, que você possa se atentar a cada coisa, a cada técnica num determinado tempo. Uma organização, a gente pode chamar de uma organização metodológica, para que esse processo fique mais fácil, mais automatizado, mais intuitivo para você. A gente começaria por paisagens e árvores, que tem uma forma bem orgânica, que você não vai precisar se preocupar se ficou idêntico, se ficou igual. Na verdade, essa coisa de ficar idêntico é o que a gente menos vai pensar nesse momento. A gente vai se habituar ao material e trabalhar a nossa coordenação motora. Falando em coordenação motora, eu sempre peço para os alunos que antes de começar o desenho, eles gastem pelo menos de 15 a 20 minutos fazendo exercícios psicotécnicos. Porque esses exercícios vão ajudar a sua cabeça, o seu cérebro a se ambientar com o que você está fazendo e vão te ajudar a ter mais domínio da sua coordenação motora. Eu vou deixar aqui no card a descrição desse vídeo. A gente já tem um vídeo já explicando sobre alguns exercícios psicotécnicos que você pode fazer sempre antes de começar a desenhar. Eu recomendaria de 15 a 20 minutos, mas você pode fazer mais. Então, o nosso ponto de partida vai ser essas árvores. Você vai encontrar esse material lá no grupo de alunos do Facebook. É só você entrar na aba mídia e procurar pelo álbum de paisagens e árvores, tá? Que você vai ter lá todo esse material livre para você poder baixar, copiar. Vai ter muitas outras referências também que vão te ajudar nesse processo. Então, vamos começar. Bom, para começar, a gente vai aprender a enxergar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente se propõe a desenhar, de maneira mais simples possível. Eu sempre vou pensar numa alternativa para resumir esse desenho. Então, ou seja, o meu ponto de partida inicial tem que ser sempre uma forma muito simples, muito simplificada e muito mais fácil de fazer, excluindo os detalhes e as informações desnecessárias. Por exemplo, eu posso olhar essa árvore aqui e perceber que eu vou precisar inicialmente desse traço aqui, porque isso diz o movimento que a árvore está fazendo, tá vendo? Então, eu vou precisar desse caminho. Esse de trás me mostra um pouco mais dessa anatomia. Então, o que é característico nessa árvore? Esse galho, esse tronco principal, esse galho para trás e esse para o lado de cá. Isso gera uma anatomia própria dela. Eu tendo essas informações aqui, eu consigo identificar que a minha reprodução se trata dessa árvore. Mesmo que eu não tenha cada detalhe, cada galhozinho, isso tudo é desnecessário, na verdade. Eu tendo a estrutura principal, eu consigo identificar do que se trata e consigo reproduzir no modelo que eu me proponho a fazer. Então, é o seguinte. De traços básicos que essa árvore tem, a gente pode extrair isso aqui. A gente pode resumir para essa forma simplificada. O tronco principal, o galho de trás, que está na penumbra, que está na sombra, e o galho de cá. Todas essas outras informações são acrescentadas posteriormente.
No caso dessa árvore aqui, por exemplo, a gente vai partir do mesmo raciocínio. Eu tenho aqui uma estrutura principal que vem para o lado de cá. Percebe? Uma estrutura principal. E essas 3 ramificações aqui, ó. 1, 2, 3. Essas 3 pontos que ela se divide, eu posso repetir embaixo para manter uma característica dela. Todas essas informações extras, galinhos, essas manchas, tudo isso pode ser acrescentado depois. Inicialmente, é importante eu perceber apenas o que é principal, apenas a anatomia principal dela, fazendo um resumo do desenho. Sempre vamos pensar nisso, resumo do desenho, simplificar. Para essa, não é diferente. Olha aí, a gente tem o tronco principal e a gente tem as 3 ramificações. Todo o resto é conteúdo extra que pode ser colocado depois. Essa de baixo, o mesmo raciocínio, ó. O movimento que ela faz, eu repito. As ramificações principais, a direção delas, né, ó. 1, 2, 3 e essa de cá. Todo esse monte de informação pequenininha que é desnecessário colocar no primeiro momento. Então, vocês vão perceber lá no álbum de desenho que a gente vai ter muito conteúdo começado assim, que a princípio pode ser que não se trate até da mesma coisa, mas lembra que é um resumo, é uma forma de você iniciar o desenho, uma forma de simplificar o seu processo de desenhar. O esboço precisa sempre ser mais simples. E aí, feito isso, como que a gente vai fazer para a gente conseguir essa textura, por exemplo? Essa textura é um truque. E esse truque consiste na gente trabalhar a textura com a lateral do grafite, que vai ser basicamente assim. Eu vou trabalhar o lápis nessa posição e não mais assim, tá? Esboço pode ser feito assim. E a textura vai ser feita com o lápis nessa posição. Eu vou pegar a lateral do grafite e vou esfregar contra o papel, fazendo essa textura, gerando essa textura aqui, mais áspera, mais crespa. A gente pode, inclusive, usar lixa de unha para a gente deixar ainda mais crespinho e mais reta essa base para se trabalhar. Olha a diferença que faz, ó. Fica mais macio e produz uma textura mais crespa. Outro truque que você pode usar também é você manter folhas na parte de baixo, não para não ficar uma superfície muito dura. Por exemplo, só essa folha em cima da mesa ficaria uma superfície dura de se trabalhar. Então, se você colocar algumas folhas, 4 ou 5, você já consegue deixar mais macio. E aí, com isso também fica mais fácil de você conseguir a textura. É menos resistente, né? Reduz um pouquinho do impacto e da força da mão, quando você tem mais papel por baixo. Então, o que a gente vai fazer é esse movimento, olha. De baixo para cima, de cima para baixo, um movimento meio côncavo. Tá? E aí você tem liberdade para, quanto mais você apertar a sua mão, mais escuro você tem o traço. Quanto mais você soltar a mão do papel, mais clarinho você tem o traço. E aí você consegue controlar, por exemplo, a graduação da árvore, que é o que acontece aqui. Você pode fazer movimentos, ondulações, movimentar na posição que você precisar aqui, ó. Pra cá. Pra lá. Para fazer a folhagem, como é o caso dessa árvore, por exemplo, a gente vai ter o mesmo movimento, tá? Só que ao invés da gente fazer longo, a gente vai interromper. E a gente vai fazer esse chuvisquinho aqui, ó. Algumas vezes você pode pintar, gerando uma massinha, ó, com direções diferentes. E outras vezes você pode só dar uma batidinha.
Normalmente eu faço um misto desses dois, para ganhar tempo e não ficar encher. Pensa fazer uma árvore que é toda, essa aqui, por exemplo, ó. Pensa fazer essa copa toda batidinha, é muito cansativo, tá? Vai até doer o pulso. Então o que eu faço? Em alguns pontos eu dou uma misturadinha. Eu preencho mesmo como se eu estivesse pintando, ó. Preenchendo e falhando, e outras eu vou e dou uma batidinha por cima. Então é uma técnica mista, ó. Você junta as duas texturas e você vai ter esse efeito aqui, esse aspecto. Então, vamos lembrar? Lápis deitado. Vamos pegar nessa posição. Eu gosto de apoiar minha mão aqui, porque isso me dá controle, tá vendo? Ó, tenho controle. Posso usar lixa para deixar mais crespo. Papel por baixo para ficar mais macio. E aí, a gente vai produzindo texturas. Você vai, às vezes, pode ser que no começo o lápis fique querendo pegar como um risco, por exemplo, como uma linha, e você tenha um pouco de dificuldade. Então, vai acertando a sua mão, arrumando um jeitinho confortável de pegar. Lixa, vai adequando. Quando você encostar, quando você encontrar um jeitinho que você conseguiu reproduzir essa textura melhor, aí deu certo. É uma coisa meio que de acomodar. Importante, essa técnica, nem eu faço igual essa árvore 2 vezes, porque você pode ver que é muito livre, é muito orgânico. Ó, tem manchinhas, e essas manchinhas são meio que, são orgânicas mesmo. Conforme você encosta, você tem uma digital do lápis, você tem uma impressão que o lápis faz sobre a folha. Então, nem sempre você vai conseguir, na verdade, você não vai conseguir reproduzir isso aqui tudo igualzinho novamente, e não tem necessidade. O que é importante para que a gente enxergue, por exemplo, que se trata da mesma árvore. A estrutura ficar parecida com o movimento que a árvore, o movimento que o tronco faz e os galhos principais, e também a sombra, perceber onde que é mais claro, onde que é mais escuro e tentar reproduzir isso. Não precisa ficar idêntico, tá? Lembra que é uma técnica orgânica, que o lápis imprime uma digital, imprime uma marca sobre o papel. Então a gente não consegue reproduzir isso mais de uma vez, porque isso sai meio que sozinho. Mas o que é importante para você manter a característica da árvore é você se atentar um pouco à forma, né, que ela tem. Tentar reproduzir isso, mesmo que de forma simplificada, você consiga reproduzir o que é principal nela. E as regiões de luz e sombra. Com isso já fica bem característico, a gente consegue olhar e saber do que se trata. Então, essa é a maneira que você vai fazer a textura. E também os galhos. Aí, para o galho, um outro truque. Por exemplo, a sua mão está nessa posição, fazendo a textura, certo? E o lápis está bem deitado. Quanto mais eu erguer esse lápis, mais fino vai ficar o meu traço. E com isso eu consigo fazer a técnica do galho, por exemplo. Então, eu venho dessa direção aqui da mão e eu subo para fazer o galho. Ok? Lápis deitado, lápis de pé. Ó, esse movimento. Deitou e ficou de pé. E aí você parte daquele raciocínio, né? Quanto mais na pontinha você tiver, você pode deixar para fazer os galhos mais finos. É uma lógica. Vamos fazer uma inteira para a gente ver e colocar em prática isso que a gente aprendeu? Então, eu tenho o traçado da árvore. Vou fazer uma bem básica aqui, tá? Eu tenho o traçado da árvore, onde eu tenho só o caminho principal. E aí, eu vou acrescentar a textura que a gente já aprendeu a fazer. Lembra que sempre que eu preciso de uma linha, eu vou erguer um pouquinho o meu lápis para trabalhar a parte mais fina da grafite. E aí, com isso, eu consigo um contorno, por exemplo.
A raiz, eu só vou posicionar a minha mão de forma diferente, ó. E vou fazer umas manchas aqui na parte de baixo. Tudo bem orgânico. E aí, lá em cima, eu vou aproveitar e vou colocar os galhos. Lembrando que é só mudar um pouquinho o movimento da mão, ó. Mudar a inclinação do lápis. Eu vou concentrar mais escuro o canto de cá, como se a luz viesse dessa direção. Então, vou reforçar um pouquinho mais as sombras do lado de cá. E vou manter mais leve o lado oposto. A gente pode ainda acrescentar um pouco de grama do lado de baixo. Como a gente faria isso? Inclinação do lápis. Eu encosto e puxo. Se eu ficar tentando controlar, vai sair assim, durinho, ó, um movimento rígido, tá vendo? Então, eu só encosto e deixo sair. É isso. Agora é com vocês.